Chico Barney Comics! Comics! Estamos no ar com mais um Chico Barney Comics. Hoje gostaria de falar com vocês sobre isso aqui, ó. Tartarugas Ninja da IDW, lançado recentemente aqui no Brasil pela Pipoca Nanquim, numa encarnação bastante simpática e agradável que nós vamos conversar, dando um contexto bonito. Esta que é, na minha opinião, uma versão espírita, uma versão A Viagem, uma versão muito interessante das Tartarugas Ninjas no Chico Barney Comics. Ó, vou fazer sem edição, em breve vamos fazer lives aqui junto com vocês, mas hoje eu vou tentar fazer sem nenhum tipo de edição. Você que prestigia esse canal precisa prestigiar a Comic Bon, os descontos mais agressivos da sociedade moderna, os descontos mais interessantes do Brasil. Compra lá seu gibi, porra, todo tipo de gibi tem lá, é uma maravilha. O que tem lá aqui, ó, Ultimates, em breve no canal. Titãs do Tonteiro, muitas outras emoções você pode prestigiar na gloriosa Comic Bon com o nosso cupom, o cupom da alegria, o cupom da amizade, o nosso querido Chico 10, é o Chico 10 eletrônico. Bom, é o seguinte, esse gibi aqui foi lançado, acho que mês passado, pela Pipoca Nanquim. Era uma falta na minha vasta base de estudos sobre as Tartarugas Ninja. Eu sou fascinado, sei que eu não tenho mais idade para essas coisas, mas eu sou fascinado há muito tempo pelas Tartarugas Ninja, desde o desenho animado, que até hoje acho que é uma das mais incríveis encarnações, já que nós vamos falar aqui um pouco sobre esse lado espírita dessa versão. E eu gosto muito. E gosto muito dos gibis. Os gibis eu acho todos fascinantes. Isso aqui tinha saído já no Brasil, muito mal saído pela Panini, você já deve ter ficado sabendo disso. A Panini lançou fora de ordem, lançou num formato esquisito e tal. Eu lembro que eu li, eu achei uma porcaria, mas lendo tudo agora, esse primeiro volume na íntegra, eu entendi por que eu não gostei. É porque lançaram tudo errado. Mas enfim, eu queria, só mostrar para vocês rapidamente, tá bom? A base de estudos que eu tenho a respeito das Tartarugas Ninja. Eu tenho lido As Tartarugas do Jason Aaron, que é uma continuação disso aqui. Isso aqui tem acho que 18 volumes. E aí depois e continua numa reencarnação de novo, agora by Jason Aaron. E existem muitas versões em quadrinhos das Tartarugas além dessa, né? A original é essa aqui, do Kevin Eastman e do Peter Laird. E assim, de alguma maneira, isso aqui tenta ser uma versão ultimate disso aqui. Aquela ideia de tentar dar um sentido, tentar dar uma garibada, tentar dar um norte que seja mais coerente, sabe? E amarrar um monte de pontas soltas. Isso aqui acaba sendo vítima de um negócio chamado Jeff Johnismo cultural, que é quando as coisas não podem simplesmente acontecer porque elas acontecem. Tudo precisa ter um motivo, perfeito? E aí eles pegam essa encarnação original e algumas outras versões e outras inspirações e tudo mais para dar um norte. Eu gosto muito disso aqui, empolgado pela leitura desse da IDW. Eu estou até relendo esse aqui, ó, você pode observá-lo, que eu estou terminando o primeiro volume. E cara, é uma delícia isso aqui. Isso aqui, eles falam no encadernado algumas vezes o quanto que eles amam Jack Kirby e Frank Miller, e eu acho impressionante o quanto que as Tartarugas Ninja, já aqui nesses quadrinhos de 1900 de quando que é? 82? Não, 84. O quanto que já é um pós-modernismo muito típico, muito mais do século XXI do que do século XX. Sabe, eu acho que de verdade, é de uma relevância cultural no sentido da era do remix, né? Do quanto que eles pegam a origem do Demolidor e transformam na origem das Tartarugas Ninja e pegam referências do próprio Demolidor, de muitos trabalhos do Jack Kirby, né? E de muitos trabalhos como Star Wars, porque aqui a metade do encadernado são as tartarugas no espaço,
uma história sem pé nem cabeça que é maravilhosa, é uma delícia. Sem contar a arte, né? A arte, eu gosto da arte da IDW, nós vamos entrar já nisso, já. Mas, porra, quando a gente compara com essa selvageria aqui dos criadores originais, assim, é uma sacanagem, é um desbunde. Mas, enfim, um outro dia eu falo mais sobre esse aqui. E eu continuo fascinado por outras versões também. Por exemplo, saiu esse encadernado recentemente, Black, White and Green, com todas as versões das tartarugas. É bem interessante esse aqui. Isso aqui também, ó, um especial de 40 anos, que eles pegaram diferentes criadores, de diferentes épocas, e de diferentes, porra, do mesmo jeito, né, que o surgimento das Tartarugas Ninja eu acho bastante pós-moderno pela origem, por ser um gibi independente, livre de amarras e tudo mais. Eu acho que a quantidade de leituras alternativas que os personagens têm em diferentes mídias, com diferentes envolvimentos de criadores, tem, né, no audiovisual são muitas versões e nos quadrinhos também. Isso aqui recomendo para quem é fã, é muito divertido, uma Deluxe Edition desse especial aqui de 40 anos. Aí, continuando a série original, da Mirage Studios, recentemente também, isso aqui acho que teve umas 64, 67 edições, essa revistinha aqui independente. Aí eles zeraram e lançaram um segundo volume com o desenhista da época, o Jim Lawson, que as 3 edições foram compiladas nesse especial também lá fora, que é muito legal. E o Jim Lawson é um desenhista maravilhoso. Eu sou fascinado. Gosto muito do jeito que ele escreve também, que ele é bem parcimonioso. Aqui, ó, é um gibizão esse aqui, tá? É muito legal. É como se fosse uma segunda temporada do gibi da Mirage. E um outro negócio que eu gosto muito é a adaptação em quadrinhos do desenho animado. Foi feito pela Archie Comics. Esse aqui é o primeiro volume de um compendium que a IDW está lançando. E, cara, é muita loucura. É muita loucura. Aqui os caras piraram na batatinha de um jeito, assim, selvagem. Porque começa sendo uma adaptação do desenho, mas começa a ir para outros lugares. Outros lugares que eu acho até muito mais interessantes, muito mais divertidos. Tem os personagens que só existem nos quadrinhos. É uma palhaçada, e tem uma cronologia e tudo mais. Se um dia isso aqui sair no Brasil, se você tiver interesse, eu recomendo muito que você lê. E recentemente, a IDW começou a lançar meio que uma continuação dessas histórias, com o Saturday Morning Adventures, que está muito legal isso aqui também. Eu acho que eu até já fiz um vídeo sobre isso aqui, do grande escritor de tartarugas Eric Bauman. Então, como você pode ter percebido, eu meio que gosto, meio que me divirto com as Tartarugas Ninja, não só porque eu acho os personagens, o universo e as releituras desse universo muito divertidas, mas também por conta dessa pós-modernidade. Eu acho muito legal esses personagens que nascem alternativos e que, se popularizam em tal maneira, com uma longevidade tão grande, 40 anos, que conseguem ser transferidos e transformados por dezenas, quiçá centenas de criadores diferentes, e cada um de um jeito minimamente autoral, cada leitura, cada versão. E isso aqui é muito interessante. As tartarugas da IDW, ela traz uma origem diferente para as Tartarugas Ninja, muito diferente, né? O clássico, o que era? Um mestre do ninjitsu tinha um rato de estimação, o Hamato Yoshi. Ele tinha um grande inimigo,
né, que era um cara perigoso, e aí este grande inimigo, porra, se envolve ali numa agressão contra a mulher desse dono do rato, e aí o rato aprende a lutar ninja, o rato vira ninja, repetindo os negócios que o cara faz e tal. Aí, enfim, papo vem, papo vai. O mestre do rato morre, é assassinado numa vingança do irmão mais novo do cara que era inimigo do mestre do rato. Perfeito? E aí, em Nova York, este rato é impactado pela origem do Demolidor, porque aquele negócio que deixa o Demolidor cego transforma tanto o rato quanto 4 tartaruguinhas que estavam ali perto dele no esgoto em mutantes, né, seres com essa capacidade de andar sobre 2 pés. É tudo muito interessante, é uma loucura. Né? Tem as cenas da origem do ratinho imitando o mestre, assim. É uma patifaria. Acho que para vamos dizer assim, para um público contemporâneo, ali do começo da década passada e tudo mais, naquele momento de efervescência de uma necessidade de um realismo um pouco maior, eles tentaram apelar não para esse realismo fantástico, mas para uma história kármica, para uma história que me lembra, já que nós estamos falando aqui de tantos remakes que as tartarugas tiveram, de um remake que está sendo reprisado agora, que é A Viagem, aquela novela de Ivani Ribeiro, onde o cara, né, volta, onde existe o reencarne, né, esse negócio kardecista e tudo mais. Nessa história, nessa nova versão, o Splinter e as Tartarugas Ninja são reencarnações do próprio Hamato Yoshi e de seus 4 filhos, que foram assassinados de maneira brutal pelo Destruidor, pelo, né, Orokosaki de uma época anterior, do Japão feudal, sei lá de onde, de quando e tal. Então, eles são assassinados pelo Destruidor, tanto o Splinter quanto seus 4 filhos, e antes desses 5, a esposa do Splinter, o Yoshi. E aí eles reencarnam e são, coincidentemente, capturados por uma empresa de tecnologia maléfica e interplanetária que pega os 4 para fazer uns testes. E aí a história se desenrola dentro desse contexto, deles descobrindo que foram, né, que são reencarnações, deles sendo batizados pela April, que trabalha nessa empresa e tudo mais e tal. Aqui eles chegam ao cúmulo de, pela primeira vez, talvez, tentar explicar um pouco por que o Rafael é mais revoltado que os outros. Aqui nessa versão, o Rafael ele fica perdido. Na versão original do gibi, as Tartarugas Ninja, elas são de fato adolescentes, elas tiveram ali alguns anos, né, de crescimento, de desenvolvimento, tudo dentro do esgoto e tal. Nessa versão que eu estou chamando aqui de Ultimate, tudo acontece em alguns meses. Eles têm um desenvolvimento super acelerado e aí o Rafael ele cresce junto com eles, mas se perde. Ele está em outro lugar. Eles depois vão encontrá-lo. E daí isso até serve para explicar por que no começo todos têm a faixa vermelha, porque estão todos homenageando o irmão perdido. E aí quando eles encontram o Rafael, cada um pega a sua cor, que faz referência aos filhos mortos do grande mestre Yoshi. Deu para entender? Se não deu para entender também, o azar é seu. Tudo isso é muito interessante e aí eles fazem amarrações bacanas. Tem personagens novos, como por exemplo o gatão caolho Rob, que é um gato que também sofreu do Ooze, perfeito. E eles refazem também, de alguma maneira, as micro-series
né, que eram edições especiais dedicadas a cada um dos tartarugas, para aprofundar um pouco a história, mostrar um pouco melhor as personalidades e tal. E, porra, é tudo muito legal, cara. É legal, tá ligado? Eu achei... No começo eu fiquei um pouco estranhando a arte, que é uma arte mais fluida. Eu acostumado com a arte mais, vou dizer aqui, pesadona, né, do Kevin Eastman, sobretudo. Aqui é tudo muito fluido, o que eu acho que no final das contas... Ó, esse aqui é o Kevin Eastman e Peter Laird, entendeu? Isso pra mim são as tartarugas mesmo, né? É um desenho mais pesadão, né? Mais denso e tal. Aqui nesse gibi, não. Ó, você vê que é tudo muito fluido. É uma versão Ultimate mesmo, né? Mais jovial e tal. Cara, é muito legal. É tudo muito legal. Aqui eles têm uma explicação um pouquinho diferente. Eles começam sendo atacados pelos Mausers também. Ó, aqui os Mausers. Acompanha, de certa maneira, o espelho da origem, só que em muito mais edições. E com essa abordagem de tentar costurar tudo. Assim, é o Jeff Johnismo cultural. Um negócio que eu já fui muito contra, mas que hoje, principalmente com coisas que me fazem feliz, eu não consigo ser contra. Eu amei. Eu acho que a Pipoca Nanquim me arranjou um problemão, porque eu não sei se eu vou conseguir esperar. Fiquei com vontade de ler já os próximos volumes. Aqui eles fazem uma série de referências à série original. Eu acho que se você não leu os gibis, não teve contato com os outros gibis, acho que você vai ler esse aqui e vai ficar com vontade de ler os originais também. E aqui eu acho que nem cabe comparar o que é melhor, o que é bom, o que é ruim, o que é legal. Tudo é legal, tudo é maravilhoso, tudo é divertido. Sabe, você não precisa escolher. Simplesmente não precisa. E recomendo que não escolha. Então, aqui, para mim, obviamente, no Chicômetro, não tem como dar outra nota senão a nota 10. Parabéns para Pipoca e Nanquim. Eu achei que isso aqui seria uma coleção que jamais viria para o Brasil, até por conta da quantidade, né, de volumes. E espero que continue saindo, pô. Espero, né, tem o último Ronin, que eu não mostrei para vocês. Isso aqui seria muito legal sair, que é como se fosse o volume 7 daquela coleção que eles já lançaram aqui. É bem divertido. Tem aquela também porra, aquela edição especial do Simon Bisley. É o Simon Bisley? Ou não? É o... Quem que é? É o Richard Corben, né? Aquela edição do Rafael com o Casey Jones. É espetacular. Aqui... pois é. Aqui, na versão original do gibi, o Casey Jones, ele é meio que uma paródia do Justiceiro, do Wolverine. O Wolverine ainda não existia, né? Mas daqueles... quer dizer, ainda não estava naquele momento do Wolverine e tal. Mas ele era meio que uma paródia aos filmes do Schwarzenegger, do Stallone. O Casey Jones era um fascistão que encontra o Rafael e aí os dois se amolecem. Ele serve como um espelho do Rafael para ajudar o Rafael a ficar em paz consigo mesmo. Aqui, o Casey Jones, ele é um emo. Ele é um emo sofrido que sai à noite para tentar dar vazão porque o pai é alcoólatra, a mãe morreu, não sei o quê. É uma atualização muito interessante, geracional, né? E várias vezes isso está aqui. Ler esses dois gibis é mó barato, porque aqui a gente tem aquela crueza tosca de dois amigos fazendo gibi nos anos 80, e aqui tem esse olhar já com tudo que tinha acontecido culturalmente com as Tartarugas Ninja nesse período nesse intervalo, e também com uma visão de mundo diferente, uma visão de mundo bem diferente. É melhor, é pior? Não, é diferente, sabe? E o que eu recomendo que você faça, eu já fiz isso no vídeo do Conan, você pode gostar mais de um olhar, de outro e tudo mais, mas tudo é legal. A grande vantagem da vida moderna e da internet e do consumo de gibis e de tudo mais é que você
pura e simplesmente não precisa escolher. Você não tem a menor necessidade de escolher absolutamente nada. Você pode consumir tudo. Tem uma frase, tem um pensamento de um filósofo, que é o filósofo que é retratado naquele gibi Logic Comics, que foi relançado recentemente pela companhia a CIA em quadrinhos, Companhia das Letras, Bertrand Russell, que eu queria deixar essa reflexão para você aqui. A vida virtuosa é inspirada pelo amor e guiada pelo conhecimento. Tanto o conhecimento quanto o amor são indefinidamente extensíveis. Logo, por melhor que possa ser uma vida, é sempre possível imaginar uma vida melhor. Nem o amor, nem o conhecimento. Não, nem o amor sem o conhecimento e nem o conhecimento sem o amor podem produzir uma vida virtuosa. Então eu recomendo que você conheça e ame os gibis das Tartarugas Ninja em todas as suas versões. Perfeito? E se você está curioso para ler as Tartarugas Ninja do Jason Aaron, eu estou com 7 edições aqui já, que a minha querida parceira e amiga e incentivadora, a gloriosa Baú das HQs, me mandou. Eu tenho lido, estou gostando muito. Jason Aaron e grandes desenhistas, a turma boa pra caramba. Continua essa história. Você pode começar a ler. Tanto que eu estava lendo essas revistinhas aqui sem nunca ter lido nada antes. É um ponto de entrada, é um número 1 mesmo, tá bom? Você não precisa ter nenhuma referência anterior para ler e se divertir com essas ótimas histórias. E lá eles têm de tudo. Gibi importado. Pensou gibi importado, pensou Baú das HQs. Eu a garanto, tá bom? Chico15, o nosso cupom lá. Bom, esse vídeo acabou ficando um pouco longo, porque falar de Tartarugas Ninja é um negócio que me comove, é um negócio que me fascina, é um negócio que me deixa bagunçado. Ah, meu Deus do céu, como é legal, eu gosto demais. Olha que legal esse gibi, cara. Olha que massa. Ó, desenhos, cara. Olha isso, esse aqui é uma tour, é uma turnê por todas essas versões que eu falei para você. Se você quiser vai ter a versão IDW, vai ter uma versão Nickelodeon, vai ter uma versão uma pra lá, uma pra cá. Isso aqui é muito divertido. Esse do Jim Lawson, nem te conto. E esse aqui que tá saindo lá fora também, dá para comprar na Baú das HQs também, esse aqui, que é o Saturday Morning Adventures, tá? Que é, bem na linguagem do desenho animado. É até mais respeitador com o desenho animado do que a adaptação original do desenho animado em quadrinhos da Archie. Isso aqui é uma maluquice. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre esse aqui. Eu tenho que ler tudo ainda, mas isso aqui, eu lembro quando saí aqui no Brasil pela editora Shangri-La, 200 anos atrás, quanto que aquilo me comoveu e continua comovendo, tá bom? Pense no que Bertrand Russell lhe falou hoje, ok? Muito obrigado. Olha, gente, o mundo realmente está de cabeça para baixo. Eu, como católico, quando vi um padre causar a demissão de alguém, achei um negócio inacreditável. Estava na internet ontem e vi a notícia que o gerente daquela cafeteria vai processar o padre Fábio de Mello. Pelo amor de Deus! E vai processar com razão. É padre ou influenciador? As duas coisas não dá. Há quanto tempo esse padre não aparece no altar celebrando missa, dando comunhão, dando confissão? Eu nunca vi isso na minha vida. E esse videozinho, só ostentação. E, além do mais, aquele tênis horroroso, minha gente. Que coisa horrível. Ou seja, um padre tem que fazer o bem e não o mal para as pessoas. Aliás, todo mundo tem que fazer o bem e não fazer o mal. Super beijo.